Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um documento fundamental para entender a Justiça Militar em Minas Gerais, o Manual de Processos e Procedimentos Administrativos, o famoso MAPA. Ele não é só um conjunto de regras, não. Pense nele como o alicerce que garante que todo e qualquer processo administrativo siga os princípios da legalidade e da justiça. Isso já nos leva a uma pergunta central, né? Como é que um monte de regras escritas no papel consegue, na prática, garantir que uma investigação seja justa de verdade? A resposta para isso, a gente vai ver, está nos detalhes, em cada etapa rigorosamente definida que transforma a teoria da lei em ação concreta. Para a gente entender como isso funciona, nosso roteiro de hoje vai focar em 3 áreas super importantes. Primeiro, a perícia de armas e munições. Depois, a avaliação psicopatológica e, por fim, a transcrição de gravações. E no final, a gente vai amarrar tudo isso e entender por que o procedimento em si é uma garantia. Vamos começar? Nossa primeira parada, então, é na prova material, aquela que a gente pode ver e tocar. A perícia em armas e munições. Aqui, a precisão técnica é tudo. É ela que vai dar a base para qualquer conclusão justa. E o mapa detalha exatamente como lidar com esses objetos. E para começar do começo, o que exatamente é uma arma de fogo para o mapa? O artigo 244 define de um jeito bem técnico. É um engenho mecânico feito para arremessar projéteis, usando a força da expansão dos gases da combustão. Essa definição é super importante porque ela delimita o objeto de análise do quesito. E claro, não dá para falar de armas sem falar de munição. O artigo 245 complementa, definindo munição como a carga que vai impulsionar o projétil. É uma relação simples. A arma é o motor, a munição é o combustível. Entender essa dupla é o primeiro passo para qualquer análise balística correta. Agora, olha só a quantidade de informação que uma perícia pode trazer segundo o artigo 246. Não é só saber se a arma atirou ou não. A perícia pode identificar qual arma específica disparou um projétil, testar se ela está funcionando direito e fazer a famosa microcomparação balística, que é tipo a impressão digital da arma. E vai além, viu? Analisa a quebra de vidro, vestígios de pólvora, a trajetória do tiro e até se um disparo pode ter sido acidental. Cada exame desse responde a uma pergunta-chave da investigação. E aqui, gente, tem um detalhe processual que parece pequeno, mas que faz toda a diferença. O artigo 247 diz o seguinte: para fazer a microcomparação balística, não adianta só mandar arma para o perito. É obrigatório mandar junto pelo menos 2 cartuchos intactos do mesmo tipo dos que foram usados no ocorrido. E por quê? Porque o perito precisa fazer disparos de teste para criar um padrão. Sem isso, a principal prova técnica pode simplesmente não acontecer. É um detalhe que mostra como o procedimento correto é a chave para uma prova válida. Bom, a gente já falou dos objetos, da parte material. Agora vamos entrar na esfera humana com a perícia psicopatológica. Esse é um mecanismo importantíssimo para avaliar se no momento do ato o militar tinha ou não capacidade de entender o que estava fazendo de errado. E olha só que interessante o que o parágrafo 1º do artigo 248 nos diz. Ele afirma que a perícia psicopatológica tem como objetivo principal resguardar o interesse do acusado. Isso é fundamental, percebe? Ela não é, a princípio, uma ferramenta de acusação, mas sim uma garantia de direito. O resultado dela pode, inclusive, levar ao arquivamento imediato de tudo, protegendo quem não tinha plena capacidade mental na hora do fato. Tá, mas e como isso acontece no dia a dia? O parágrafo 2º do artigo 248 explica o passo a passo. Primeiro, assim que o processo começa, o militar é encaminhado para a Seção de Assistência à Saúde, a SAIS, ou PRUNAS. Lá, ele passa por uma primeira avaliação clínica. Somente se essa avaliação inicial apontar que há necessidade, o caso vai para a Junta Central de Saúde, a JCS, para fazer a perícia formal. Ou seja, existe um filtro para garantir que o recurso seja usado com critério. E qual a consequência do resultado? O parágrafo 3º é direto e reto. Se a perícia confirmar a insanidade mental, o processo disciplinar não pode nem ser instaurado. E se ele já tiver começado, tem que ser encerrado na hora. A autoridade simplesmente determina o arquivamento. Isso mostra o peso que a saúde mental tem como condição básica para a responsabilidade disciplinar. Isso tudo levanta uma dúvida bem comum. Então quer dizer que basta a defesa ou o militar pedir para a perícia acontecer? Será que é automático? E a resposta, segundo o artigo 249, é não, não é bem assim. Uma simples alegação, eu acho que preciso, não é o suficiente.
A defesa precisa apresentar elementos que convençam a autoridade de que o exame é realmente necessário. Pode ser um laudo médico particular, um atestado, um histórico de tratamento, enfim, provas. O direito à perícia existe, mas ele precisa ser fundamentado, até para evitar pedidos que só servem para atrasar o processo. E uma vez que a perícia é autorizada, o relógio começa a correr. E corre rápido. O artigo 251, no seu parágrafo 2º, estabelece um prazo de 48 horas. Esse é o tempo que a defesa tem para apresentar perguntas complementares aos peritos. E atenção, esse prazo é preclusivo, ou seja, se perder, já era, não tem choro. A partir da notificação, são só 2 dias para formular as perguntas. Exige muita agilidade. E aqui nós temos um pilar do direito, previsto no artigo 253, o princípio de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. O que isso quer dizer na prática? Que o militar pode, sim, se recusar a fazer a perícia. Mesmo que ele vá até o local no dia e hora marcados, ele tem o direito de dizer não vou participar. A administração não pode forçar. É a garantia individual dele prevalecendo sobre tudo. Muito bem, já passamos pela prova material e pela avaliação mental. Agora vamos para o nosso terceiro grande tópico, a degravação. Com a tecnologia de hoje, transformar uma conversa gravada em um documento oficial é algo cada vez mais comum, mas que exige regras muito rígidas para ter validade. A definição no artigo 255 parece até óbvia, né? Gravação é o ato de passar para a forma escrita uma gravação. Simples. Só que o processo para esse pedaço de papel se transformar numa prova legal é cheio de detalhes. E antes de mais nada, uma limitação crucial que está no artigo 254. Em um processo administrativo disciplinar, o oficial encarregado não pode pedir à justiça uma interceptação telefônica. Isso é uma medida muito séria, restrita a inquéritos policiais, ou seja, da esfera criminal. As gravações que aparecem em processos disciplinares costumam ter outra origem, como uma gravação ambiental feita por um dos envolvidos, por exemplo. E na hora de transcrever, qual é a regra de ouro? O artigo 258 deixa isso muito claro. O documento precisa ter o inteiro teor da fala, exatamente como foi dito. A pessoa que transcreve não pode de jeito nenhum adicionar comentários, fazer resumos ou cortar partes. Se uma palavra não for compreendida, ela deixa o espaço em branco e anota que não foi possível entender. A fidelidade ao áudio tem que ser absoluta. E para que essa transcrição seja um documento válido, o artigo 257 exige 3 elementos essenciais. Primeiro, identificar quem está falando em cada trecho. Segundo, a data e a hora em que a conversa foi gravada. E terceiro, a fonte, ou seja, quem foi o responsável por fazer aquela transcrição. Sem essas 3 informações, o documento fica capenga, formalmente falho e pode ser facilmente questionado no processo. Bom, agora que a gente passou pela perícia balística, pela avaliação psicológica e pela degravação de áudios, vamos juntar todas as peças. Por que o mapa se preocupa tanto em detalhar cada um desses passos? A resposta é simples e poderosa, porque o procedimento é uma garantia. Então, a grande mensagem é esta? Todos esses procedimentos detalhados não são só burocracia. Desde a análise de um projétil até a avaliação do estado mental de alguém, cada regra existe para construir uma base sólida, para que as decisões sejam justas. São mecanismos de proteção, tanto para a instituição, que garante a legalidade dos seus atos, quanto para o indivíduo, que tem assegurado o seu direito a um processo justo e a ampla defesa. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Na prática, no dia a dia, qual será o maior desafio? Aplicar a regra meticulosamente ao pé da letra ou garantir que por trás de cada passo do processo o grande objetivo de proteger o direito esteja sempre em primeiro lugar? É na busca desse equilíbrio que mora a verdadeira justiça.